Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. O Flamengo que se apresentou aí nesta sexta-feira, treina neste sábado. Vou passar todas as informações aí sobre o próximo confronto do Flamengo, Juventude e Flamengo. Vou falar também dos jogadores que foram relacionados aí para jogar nas suas seleções aí. E Juventude e Flamengo aí que se enfrentam aí no próximo domingo, dia 14 de setembro de 2025, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Trata-se do jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, e onde assistir ao vivo a esta partida, o jogo terá a transmissão apenas pelo serviço de streaming, pela Amazon Prime Video. Então, passando as informações já da preparação do Flamengo, né? O Flamengo que pegou 4 dias de folga aí, né? Então o Flamengo que se apresentou nesta sexta-feira e Jorginho participou normalmente aí da movimentação. Portanto, então uma boa notícia para o Flamengo, após desfalcar o time aí no último jogo contra o Grêmio. No domingo, o Jorginho se apresentou sem problemas nesta sexta-feira e deve reforçar o time contra o Juventude. O volante aí que participou da movimentação no centro de treinamento do Ninho do Urubu, no gramado após 4 dias de folga do elenco. Aí. Então o Jorginho não teve lesão, né? Mas porém, por precaução, o Flamengo resolveu tirar o volante aí do jogo contra o Grêmio. Afinal, o ítalo brasileiro aí reclamou de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Então nesta ocasião, o Nico de la Cruz foi escalado como titular, formando dupla aí no meio-campo com Saúl Ñíguez, né, o espanhol. Portanto, então, por conta da idade, né, de Jorginho, que já está com 33 anos, o Flamengo tem a atenção redobrada aí com o volante e não força o jogador para não correr o risco de lesão. Importante também frisar que após a disputa aí do Mundial de Clubes, o atleta só ficou fora de 3 jogos, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Mirassol e Grêmio pelo Brasileirão. Então, nesse recorte aí, após a Copa do Mundo de Clubes, o Mengão aí realizou 14 partidas, né? E a programação do Flamengo aí para este jogo, então com o Jorginho, o Flamengo volta aos treinamentos também neste sábado, dia 6, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu. Também vale frisar que o técnico Felipe Luiz não terá os selecionáveis na atividade, isso porque o Samuel Lino está defendendo o Brasil, Gonçalo Plata defende a seleção do Equador, Jorge Carrascal, seleção da Colômbia, Arrascaeta, Guilherme Varela e Matias Vinha estão servindo a seleção do Uruguai, que seguem à disposição aí para os confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo, que será aí na próxima terça-feira, né? Aí se encerra as eliminatórias aí. Então, quando o Flamengo volta a jogar? Então, por conta aí da data FIFA, o Flamengo entra em campo novamente no dia 14 contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi às 16 horas, galera. Então, o lateral do Juventude aí fez um alerta sobre este desafio aí, né? Então, o jogador que ressaltou aí, né? O período de 100 partidas que ajuda o grupo a corrigir alguns detalhes. Então, segundo esse jogador do Juventude aí, então os treinos aí servem para corrigir aí algumas dificuldades, né, sobre a intensidade dos treinos, né? Então, o Juventude encara aí desfalques importantes. Estará sem Batalha, Geraldo, que cumpre suspensão aí pelo 3º cartão amarelo. Então, além da dupla, o zagueiro Abner, que foi diagnosticado com lesão, desfalca também o Juventude aí, né? Então, o Juventude está com bastantes desfalques aí. O Flamengo pode surpreender aí. Já faz alguns anos que o Flamengo não consegue uma vitória em Caxias do Sul, né? Portanto, então, falando sobre a situação de Bruno Henrique, galera, né? Então, o Flamengo se apresentou e o Bruno Henrique treinou nesta sexta-feira. Portanto, então, o elenco do Flamengo aí que se apresentou, né? E o Bruno Henrique, né, que foi suspenso por 12 partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi ao centro de treinamento do clube, como esperado. Então, o atacante participou aí de boa parte do julgamento aí que durou quase 8 horas na quinta-feira. Ele que foi denunciado aí por forçar um cartão amarelo e beneficiar alguns apostadores aí, né? Portanto, a suspensão não impede que Bruno Henrique frequente o Ninho do Urubu e participe aí dos treinos do Flamengo. Então o atacante já tem que cumprir a punição a partir do próximo jogo
contra o Juventude no dia 14 de setembro e no próximo domingo. Porém, é provável que ele não desfalque o time, porque o Flamengo vai recorrer à decisão no pleno do STJD. Enquanto o recurso não for julgado, vai entrar com efeito suspensivo para que Bruno Henrique continue atuando. O precedente indica aí que o efeito suspensivo deve ser garantido. E a reapresentação sem 6 jogadores, né? Então, os 6 atletas dessa sexta-feira estão com as suas seleções, né? Então, não estão participando, né? Então, o Flamengo aí vai treinar, né? Até sábado da próxima semana para daí enfrentar o Juventude aí, né, galera? Mas até terça-feira termina as eliminatórias aí da Copa do Mundo e os jogadores que estão com as suas seleções poderão retornar aí aos treinamentos a partir de quarta-feira, né? Que é o esperado aí, galera. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.